Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está ouvindo mais um episódio do podcast do programa Histórias que Viajam, um programa de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem brasileiros com foco em coprodução internacional. O Histórias que Viajam é patrocinado pela SP Cine, a empresa de cinema da cidade de São Paulo, e conta com o apoio do Festival Ventana Sur, do Projeto Paradiso, da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e da GEDAR, Gestão de Direitos de Autores Roteiristas. Eu me chamo Matheus Collins, sou roteirista, produtor e um dos coordenadores aqui do programa, e tenho a companhia sempre muito agradável da minha parceira de programa e criadora do Histórias que Viajam, Roberta Miller. Tudo bem, Roberta? Oi! Oi, Matheus. Oi, Tuan. Hoje a gente está com o Tuan Mozart, que é antropólogo e há 4 anos trabalha no mercado audiovisual. Tuan vem atuando como assistente de direção de projetos da HBO e Globoplay, dentre esses A Segunda Chamada, eleita melhor série pela Academia Brasileira de Cinema, roteirista da última série do rapper Emicida, indicada como melhor série pelo New York Film Festival, e foi contemplado no edital do Rio Filmes para longa documentário. Trabalha na Play 9, criando conteúdo publicitário para NBA e Amazon, e foi um dos autores selecionados com o projeto Baltazar, Rompendo Corrientes, para a edição 2022 do Histórias que Viajam. Bom, sejam todos bem-vindos, né? Ia dar um olá para todo mundo aí que está ouvindo o podcast do Histórias que Viajam. Bom, eu sou o Tuan, obrigado pela apresentação, Roberta, obrigado pelo convite também, Matheus, e podemos começar. Legal, maravilha. Eu acho que, assim, esses episódios, a gente aproveita o espaço que a gente tem aqui até para falar um pouco do programa e dos projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Então, só para o pessoal que está ouvindo a gente aqui pela primeira vez entender, o Histórias que Viajam é um programa de desenvolvimento de roteiros onde a gente escolheu foram selecionados, né? 5 autores com projetos de longa-metragem com foco no mercado internacional para conseguir coprodução com outros países. O projeto do Tuan é um deles, Baltazar Rompendo Corrientes. A gente sempre abre aqui o episódio dando um espaço para a gente já fazer aquele exercício de pitching que vai ser tão importante daqui a pouco lá no Ventana Sur. Então eu queria abrir o espaço aqui para o Tuan falar da história dele. Pode mandar brasa aí, Tuan. Como é que é o seu filme? Bom, vamos lá, né? O meu filme, né? Ele fala sobre a história de Baltazar, né? Baltazar é um jovem cirurgião plástico negro pertencente à classe média alta paulista. Nascido na Argentina, ele foi levado ainda criança pelo Brasil pela sua mãe, Antonella, após seu casamento com um rico empresário paulistano. O jovem cresceu sem muitas informações de sua família paterna, que é negra e também de origem portenha. Vaidoso e arrogante, Baltazar vive aparentemente alheio às tensões raciais presentes na capital paulista. Seu círculo social é composto por pessoas brancas e de alto poder aquisitivo. Essa rotina de ostentação financeira se transforma quando Baltazar comete um erro médico numa digital influencer. A falha acaba o levando ao ostracismo, o que coloca sua carreira em ascensão em jogo. O médico, o medo do fracasso na profissão e o processo de superexposição provocado pelo erro na influência, faz com que Baltazar seja excluído do seleto grupo de amigos e comece a ter pesadelos durante a noite. O cirurgião vem constantemente sonhando que seu rosto é completamente tomado por uma mancha branca, que vai se alastrando por todo o rosto, deixando completamente sem face. No final do sonho, Baltazar vê um senhor de 70 anos carregando uma estátua, que o tenta atacá-lo. E então o médico é obrigado a apunhalá-lo com o seu bisturi. Com medo desses pesadelos, o jovem começa a evitar dormir à noite, tentando manter-se acordado, se envolvendo em rachas com carros de luxo e tendo alto consumo de bebidas e drogas. E numa dessas corridas clandestinas, Baltazar bate de carro, escapando por pouco com vida. Acho que esse momento de total desespero do Baltazar, né? E de total desamparo, a chance dele, né, de mudança vem quando ele recebe o inusitado convite para participar de um congresso em Buenos Aires, na Argentina.
Bom, aí lá ele rapidamente se anima com a possibilidade e se ingressa até Buenos Aires. E lá na Argentina ele acaba sendo encontrado pelo pai, faz uma proposta para ele dele dele fazer uma operação nele. E, enfim, aí a partir disso o filme vai se desenrolando. O pai pede para o Baltazar fazer essa operação nele, pelo fato dele estar sendo perseguido e por conta dele ser filho de um perseguido, né? De uma pessoa que está sendo perseguida, ambos começam a serem perseguidos juntos, o que faz com que eles partam em fuga de Buenos Aires e no final tentem fazer essa operação no pai de Baltazar para que ele possa mudar de identidade. Acho que basicamente é isso. Falei um pouco enrolado também, um pouco por conta do nervosismo, mas vocês podem perguntar aí à vontade. Bacana. Uma das coisas que a gente, conversando com os consultores, né, durante a oficina aqui de desenvolvimento, uma das coisas que foi muito falado, que eles chamaram muita atenção, os nossos consultores argentinos, foi que é muito importante a gente ter os projetos que têm como foco a coprodução, né, com outro país, que eles consigam trazer para dentro da história elementos desse outro país, né? E no seu projeto tem uma viagem e uma aventura que rola em Buenos Aires até a cidade de Corrientes, que também tem um pouco a ver com a questão da comunidade negra lá. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi assim essa pesquisa que você acabou fazendo para trazer esses elementos da Argentina e os elementos que você queria também colocar na história. Tá. Bom, eu percebia que o roteiro precisava ter, como você bem colocou, né, seria interessante para ele ter elementos culturais não só brasileiros, mas também argentinos, e até por conta da tentativa de uma coprodução com alguma produtora ou algum canal argentino. E por conta disso eu parti para pesquisar um pouco outros roteiros da Argentina, né, que fugissem um pouco de Buenos Aires, né, que eu acho que é a cidade mais comum que as pessoas acabam pensando na Argentina e gravando lá, principalmente quem é de fora. E, e estudando um pouco sobre isso, percebi que a região de Corrientes era uma região que ainda mantinha, óbvio, e isso na Argentina é uma questão totalmente diferente do Brasil, mas ainda mantinha uma pequena comunidade de afro-argentinos e que eles mantinham algumas festas, alguns rituais que de alguma forma exaltavam e tentavam resgatar essa, essa herança afro-argentina que tem sido negligenciada, não só na Argentina, né, mas também no Brasil, né? Eu acho que uma das coisas que me motivou, né, acho que diferente do, do Brasil, né, também passou por um processo de tentativa de eugenia e de extermínio da comunidade negra brasileira após o fim da escravidão. Esse processo, infelizmente, na Argentina acabou tendo mais êxito, né? Então, você percebe que, de fato, o Argentina é um país que tem uma presença da comunidade negra muito menor comparado ao Brasil e que culturalmente esses elementos, né, essa identidade cultural afro-argentina, ela tem sido muito apagada e, ao meu ver, de uma maneira proposital. Então, acho que o meu filme vem um pouco também, um tanto quanto nessa provocação, né? Trazer um personagem negro da alta classe paulistana, só que argentino, acho que sai um pouco desse lugar comum como a gente pensa a Argentina. E acho que também os elementos que eu vou mostrar, né? A própria cidade de Corrientes, a festa de Candomblé, o próprio Festival de São Baltazar, que é um festival que trata muito de sincretismo religioso também, são elementos para a gente apresentar uma outra Argentina que eu também acabei descobrindo com a pesquisa do filme. E assim, quanto que da sua trajetória de vida, assim, quanto da sua experiência de vida existe no filme que você está escrevendo? Assim, você colocou muito da sua experiência nele? Olha, acho que nesse roteiro, acho que não. Até porque eu não sou um cirurgião plástico e nem sou das altas classes, e nem sou paulistano. Apesar de, né, morar em São Paulo e tudo mais, mas eu não sou carioca, né, nasci no Rio.
e nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, então, apesar de já ter frequentado esses espaços por conta da universidade, por conta do trabalho no audiovisual, essa não é a minha origem. Então, acho que tem pouco no sentido assim mais, né, assim prático, né, e lógico, da minha experiência pessoal no filme, mas acho que tem muito uma vontade de provocar essa reflexão sobre essas identidades negras, sejam brasileiras, sejam afro-argentinas, e acho que isso é um elemento que eu sempre tento trazer nos meus filmes, independente deles estarem tratando tratando como seu tema principal a questão racial. Eu acho que ela, de alguma forma, ela está sempre ali norteando, quase como um background ali das histórias. Então, quis trazer isso também para esse projeto. Muito bacana. E como que está sendo para você a experiência do programa, assim, de você ter esse olhar externo, tanto dos nossos consultores que são internacionais, quanto de outros roteiristas que também aqui são brasileiros? Como que está sendo esse desenvolvimento dessa história, né, que você já está aí trabalhando nela há algum tempo? É legal, foi bem legal, assim. Confesso que no início eu estava bem seguro de... Já fiz alguns outros pitches, já apresentei outros projetos, a maioria deles documentários, projetos que eu desenvolvi durante um período muito maior de tempo, né, alguns anos. Então, que eu tinha uma segurança um pouco maior. Esse é um projeto um tanto quanto mais recente. Me senti em alguns momentos inseguro, mas acho que é isso. As mentorias foram muito bacanas nesse sentido, para me darem um norte. É, eu acho que essa última agora que a gente fez é isso. Acho que as mentorias internacionais, né, que você mencionou, né, esses dois assuntos, são legais, que eu acho que trazem muito um olhar também de uma pessoa que é argentina, né, uma pessoa que é nativa, sabe, entende melhor aqueles elementos do que eu ou um mentor brasileiro, por mais que a gente, né, possa ter ido na Argentina ou estude, né, uma pessoa que é de lá entende aqueles elementos culturais de uma maneira bem mais profunda. Então, isso foi muito importante para mim, até para delimitar alguns espaços, saber quais temas são mais sensíveis ou não, o que a gente poderia abordar ou não. E eu acho que a mentoria brasileira também foi muito bacana, né, no sentido da gente ter mais opiniões, né, tipo, acho que me ajudaram muito a tirar alguns excessos do filme, que eu acho que no início eu fui colocando muitos elementos que eu fui achando na minha pesquisa. Então, acho que agora está um pouco já quase na linha de chegada, mas eu, como a gente até conversou um pouco mais cedo, né, tenho me sentido mais seguro para fazer uma versão mais fechada do argumento e começar a definir melhor alguns detalhes, né, como o próprio tom do filme, enfim, e algumas outras questões do argumento que estão progredindo mais agora. Só para completar aqui, durante a conversa lá que a gente teve com essas sessões com os outros roteiristas, né, com consultores, foi interessante também esse olhar deles de dizer assim, o que do ponto de vista de um coprodutor argentino ele gostaria de ver num filme, né, num roteiro para produzir, para ele participar da produção. Né? E aí a gente, quando fala de Buenos Aires e Argentina, a gente cai muito no lugar comum ali, né, do tango, doce de leite, Buenos Aires, né? E foi legal a sua ideia, a sua estratégia, que você foi para outro lugar, né? Geograficamente falando, né? Você escolheu outra cidade, mas até como tema, assim, você foi para outra direção, né? Total, total. Acho que isso também foi um esforço meu, assim, apesar de eu também na minha pesquisa identificar elementos negros dentro da origem do tango, eu tentei ir para o mais assim diferente do que poderia ser uma imagem da Argentina, né? Tentei olhar uma Argentina para além dos estereótipos um pouco, assim. Assim, óbvio que para quem é de fora isso é super difícil, mas foi um esforço que eu tentei fazer nesse sentido. Tuan, qual é a sua expectativa lá com o Ventana Sur? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, minha expectativa é. Estou bem animado, na verdade, estou bem animado. Acho que vai ser bem legal participar de festival internacional. Vai ser meu primeiro festival internacional que eu vou participar de maneira física. Já participei de outras rodadas de negócio. Sei que é um processo árduo, nem sempre os negócios se efetuam, enfim, as conversas se efetuam necessariamente num negócio fechado, mas
Eu acho que vai ser legal pela experiência, vai ser legal, tipo, ter contato com produtoras, com realizadores da América Latina como um todo. Acho que essa experiência para mim vai ser bem legal. E não tô com a expectativa muito alta de vender o filme já. Sei que isso é difícil, sei que o processo do filme ainda está no seu, no no seu desenvolvimento, mas eu acho que isso vai agregar bastante na minha experiência quanto roteirista, de ir para lá, ter contato com esses outros roteiristas, poder é, ver como funciona, né, esse festival, só que numa outra ótica, né, numa ótica mais argentina, numa ótica, né, pensando na América Latina como um todo. Então, acho que para mim vai ser bacana. Ah, vai ser com certeza. Fazer uma viagem e apresentar seu projeto num festival vai ser uma baita experiência, né? Com certeza. E eu gosto sempre também de perguntar para as pessoas, outros roteiristas, assim, sobre processo criativo e tal, né? E você trabalha como assistente de direção, né? Dirige algumas cenas e tal. E é um trabalho bastante visual, né? E narrativo também. Mas tem ali sua pegada visual. O que eu queria saber é se, assim, se no seu processo de escrita isso colabora para você durante a criação, para você escrever cenas, se essa sua experiência com a imagem propriamente dita, ela coloca uma camada ali de narrativa extra nas coisas que você escreve. Olha, eu acho que tem duas coisas que, pelo menos, talvez sejam, sei lá, características da forma como eu escrevo, principalmente nos documentários, que é onde eu escrevi mais projetos e tenho um pouco mais de escrever mais tempo, tem mais propriedade. Eu acho que é muito um, é isso, acho que é uma herança um pouco da antropologia, da minha formação acadêmica. Acho que, óbvio, assistente de direção ajuda, porque você consegue. Até porque você tem acesso a roteiros, né, a diferentes roteiros, diferentes formas de escrita. Você percebe, você começa a ter mais noção de beat, né, de ritmo de cena, né, você vê ali a coisa sendo gravada. Então, você não vai fazer uma fala gigantesca se o seu intuito é outro, fazer uma cena de ação mais rápida. Enfim, eu acho que isso ajuda bastante. Mas eu acho que um elemento, assim, como um todo, para estruturar meus roteiros, eu acho que está muito apegado à antropologia, esse movimento da etnografia como um todo, de você tentar, através de relações muito pequenas, né, ou através de uma situação bem micro, você tratar de assuntos muito grandes e muito macros, né? Então, eu acho que isso acaba que é um pouco uma característica que eu tento colocar assim na maioria dos meus filmes. Eu fiquei curioso para entender como que você saiu como que você fez essa transição assim, né, de antropólogo para ir um operário do audiovisual. Como que você caiu no mundo da narrativa assim? Sempre gostei de cinema, mas acho que o cinema para mim sempre foi uma profissão um pouco mais distante, até por conta da minha origem. É, sei lá, sempre minha formação foi na antropologia, eu sempre gostei de cinema, então sempre fui entusiasta, fui bolsista em várias escolas de cinema no Rio de Janeiro. E aí, até que uma delas, eu fiz um curso onde a gente desenvolvia um roteiro de doc, e na época ainda existia fundo setorial, pela Ancine, né? E aí, no final, a gente apresentava o projeto num pitching para um canal de televisão brasileiro. E, e aí foi lá que eu aprendi a desenvolver um projeto de documentário, na época ainda, né? Começando a engatear na parte de roteiro. É, e aí a gente desenvolveu um projeto que acabou desenvolvendo o interesse de um canal. Esse canal assinou um pré-contrato com a gente, né? Mas por conta de tudo que aconteceu na eleição de 2018, a gente acabou não recebendo. Mas eu acho que o meu processo de transição foi basicamente esse. Assim, foi muita coisa, de certa forma, autodidata e basicamente cursos onde eu fui bolsista. Então, esses processos de mentoria, para mim, sempre foram muito caros, foram processos que eu sempre tirei muito proveito. Esse mesmo curso, né, que foi na Ação da Cidadania, foi o local onde eu fiz meu primeiro projeto como assistente de direção. Então, e aí, a partir disso, eu fui pegando os estágios, depois fui pegando projetos maiores e, enfim,
ao mesmo tempo desenvolvendo meus projetos de roteiro paralelamente, e eu fui meio que aprendendo um pouco na prática, assim, também. E acho que isso também é bem legal, assim, esse projeto que eu estou desenvolvendo para o Ventana é meu segundo projeto de ficção. Meu primeiro projeto de ficção foi uma série, que foi a série com a qual fui contemplado, né, Supercine, com o edital, e fiquei super feliz de poder ter ganho o edital e poder, enfim, ver o reconhecimento do projeto, né, porque começou como um ensaio. Essa série tem muito mais de mim, né, porque fala sobre temas mais próximos. Acho que é isso. Para mim acho que a transição foi basicamente essa, feita ao longo dos anos. Assim, acho que não foi simples, né, por conta do momento que a gente viveu, político, mas basicamente foi basicamente assim. Fiz cursos e fui me inserindo aos poucos mesmo no mercado, né? Primeiro como estagiário, depois fui fazendo outros projetos e depois comecei a deslanchar. Foi seguindo, né, as etapas da carreira, um passo de cada vez, e nesse sentido o fomento ele é muito importante, né, cara, porque ele justamente cria essas oportunidades para a gente poder ter contato com profissionais do setor e tal, porque você pode ler os livros, você pode estudar sozinho, você pode fazer tudo isso, mas quando você está no mercado trabalhando, é outra coisa, você tem a experiência prática, você tem os prazos, né? E isso faz com que a gente comece a se organizar melhor como escritores, né? E isso ajuda a nos profissionalizar também, né? Eu participei, você comentou desses editais do FSA, eu participei de um núcleo criativo. E foi muito louco, assim, porque eram 6 projetos, né, dentro do núcleo. E a gente tinha um grupo de roteiristas ali trabalhando junto, né? Então, você acaba tendo essa dinâmica de como escrever, você vai entendendo o que funciona, o que não funciona na hora de escrever argumento, então e debatendo com os outros roteiristas, trocando experiência, levando para o mercado e ouvindo feedback de produtor, isso não tem preço, cara. Isso ajuda você a direcionar muito melhor os próximos projetos, né? Não, Essa total, troca, né? Essa troca é muito importante, né? não, total. Eu acho que tanto no. É isso, acho que tanto na minha carreira como documentarista, tanto agora com escrevendo ficção e no Ventana, eu acho que isso vai ser, para mim, tem sido super, super relevante, super bacana entender, como você bem colocou, na prática, né, como o mercado para roteiristas funciona, porque, de certa forma, eu estou muito mais inserido como assistente de direção no mercado, apesar de também trabalhar como roteirista, mas escrevo de roteiros para publicidade, para YouTube, então formatos bem menores. Então, para mim, assim, essa experiência do Ventana, ela vai ser muito relevante nesse sentido, de eu conseguir, de fato, trocar com o mercado, trocar com produtores, trocar com outros realizadores, entender o que, de fato, está sendo produzido, o que, de fato, está sendo procurado pelos canais de streaming e, enfim, e produtoras, né, como um todo. Tuan, eu queria saber de você, assim, do Baltazar, né, da história que você está escrevendo. Qual que é a parte dela, a sequência dessa história, que você mais gosta, assim, que você fala, cara, isso aqui vai dar uma baita sequência? Olha, a sequência que eu mais gosto, ah, olha, eu gosto de algumas. Eu gosto um pouco da relação dele com a digital influencer que vai fazer essa exposição dele pública nas redes sociais. Acho que vai ser um alívio cômico que vai ser engraçado. Mas quando você fala uma cena, eu acho que a cena dele de perseguição com o pai no caminhão e os carros, se for efetuada mesmo, eu acho que vai ser uma grande cena, assim, vai ser uma cena bem bacana, assim, já consegui imaginar, assim, fico eufórico. Vai ter carro capotando, coisa explodindo? Tipo isso, no plano ideal seria tipo isso, nessa Perseguição, pegada, nessa pegada. helicópteros, né? Vamos trazer valor de produção aí para esse filme. Acho que helicóptero nem tanto, mas uns 2 carros, um carrozinho capotando, pelo menos, uma explosão. Tem que ter, tem que ter.
Beleza, maravilha, gente. A gente está chegando aqui no fim do nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente a presença do Tuan, que conversou aqui com a gente hoje sobre o filme dele, Baltazar Rompiendo Corrientes. E também agradecer a minha parceira aqui de programa, a Roberta. E convidar você que está ouvindo a gente, se você quiser saber mais sobre o programa Histórias que Viajam, entender como que funciona essa oficina esse programa de desenvolvimento de roteiros, conhecer melhor os autores que foram selecionados para a primeira edição aí de 2022, ou até mesmo sobre os projetos que foram selecionados, você pode acessar o nosso site, historiasqueviajam.art.br. E a gente também está no Instagram, é o @historiasqueviajam. É super fácil achar a gente. Então, agradeço também imensamente a Especine, que é a nossa patrocinadora, e aos nossos apoiadores que ajudaram a tornar tudo isso possível. O Ventana Sur, o Projeto Paradiso, a Abra e a Gedar. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem ligados aí nos próximos episódios que a gente tem muita coisa bacana para conversar ainda. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.